Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou comparar o Galaxy S24 de entrada, o modelo base, com o iPhone 15 Pro, porque eu considero que são dois tops de linha que teoricamente estão no mesmo nível, porque não dá para comparar o iPhone 15 com o S24, que tem as características do Plus, que é um top de linha ali, um pontinho abaixo do Ultra, que não é um celular para todo mundo, por conta das suas características de Galaxy Note, com canetinha, com tela quadrada tal. Então, é um celular que eu acho que dá para comparar com o iPhone 15 Pro e pode ser uma comparação bem interessante, cada um tem seus prós e contras e vale a pena a gente ver antes de fechar, né? Porque de repente você pode gastar menos e ter um celular bem redondo, bem legal. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, então primeira coisa, vamos aqui para a tela, tá? Para poder fazer um comparativo rápido de especificações e ainda dar uma olhada em preço. Por isso que eu gosto de colocar aqui sempre no Tudo Celular, porque também tem um comparativo de preço no Brasil. Tá? Então hoje estamos falando de 5.200 para 6.500, tá? Então é uma diferença importante, não é uma diferença tão pequena assim, tá? São 1.300 reais, é isso? 1.300 reais de diferença. Não é pouco dinheiro, mas também não é um dinheiro gigante assim, tá? Então, se você for olhar, o formato dos dois modelos é muito parecido, inclusive tamanho de tela tá parecidíssimo. Aqui eu não tenho o iPhone 15 Pro, eu vou mostrar aqui para vocês o Pro Max, né, só para título, né, de conversa mesmo, de informação, mas aqui nós podemos ver que o Galaxy, ele é um aparelho que tem uma tela com medidas bem próximas aqui, tem uma diferença bem pequenininha, mas bem próximas. É um aparelho mais leve, 167 contra 187 gramas. E aqui os dois são compatíveis com a rede 5G. Não dá para falar de processador e memória RAM, porque são sistemas diferentes, então difícil de comparar. E aqui a questão da tela, olha, 6.1 contra 6.2, é praticamente a mesma tela, o mesmo tamanho de tela, tá? Você tem um pouquinho mais de resolução na tela do iPhone, o que é um milagre, né? Normalmente isso não acontece, mas ele tem uma diferença pequenininha aqui, mas que, comparando os dois, eu fui em loja, coloquei um do lado do outro, não é uma diferença importante, tá? Nós temos a proteção Gorilla Glass Victus, contra aqui Ceramic Shield, muito parecida, as duas telas com 120 Hz, então a sensação de uso é muito boa nos dois aparelhos, e as câmeras são muito parecidas em resolução, tá? Então elas têm uma resolução muito parecida, tem o mesmo zoom de 3 vezes, tem a mesma câmera frontal, né, em resolução, claro, não a mesma, de 12 megapixels. Aqui nós temos uma vantagem que eu sinceramente não uso, não faz diferença para mim, mas é legal ter, né, 8K de vídeo, resolução de 8K na câmera traseira para o S24 contra 4K do iPhone, tá? E seguindo em frente aqui, olha, vamos para o Wi-Fi 6E nos dois modelos, tá? E por fim, que interessa aqui realmente, também bateria, 4.000 contra 3.274. Mas como são sistemas diferentes, pelos testes que eu fiz e pelas conversas com os amigos que estão com o 15 Pro, a bateria do 15 Pro está durando um pouquinho de tempo a mais, tá? Rende diferente essa bateria por conta do sistema ter exigências de hardware um pouco diferentes, tá? Então, de uma forma geral, você tem um pouquinho mais de tempo de bateria no iPhone 15 Pro, mas os dois chegam bem no final do dia de trabalho. Bom, na falta do 15 Pro normal, tô com 15 Pro Max, tá? Mas o tamanho das telas é basicamente o mesmo se você pega o 15 Pro contra o S24. Mas aqui é mais para ilustrar, mais para ter aqui o aparelho para a gente poder conversar. Então, o que acontece aqui? Eu acho que quem deve fazer a escolha de cada modelo, qual que é o fator determinante, né, dessa escolha? Bom, na minha opinião, eu já venho falando há muito tempo, eu acho que se você tem qualquer
coisa da Apple. Se tem um Apple Watch, então mais ainda, tá? Mas se você tem um iPad ou um Mac em casa, eu acho que não tem o que discutir, pegue um iPhone, porque você vai ter uma experiência muito mais interessante, tá? Então, nesse caso, eu acho que vale muito a pena você pegar o iPhone. Quais outros cenários que você deve pegar o iPhone? Para mim, cenário número 1, se você grava vídeos para o YouTube, por exemplo, você vai ter uma capacidade de gravação de vídeo melhor aqui por algumas questões. Primeiro, você vai poder gravar em modo log, tá? Por padrão. Então aqui, ó, mostrar para vocês, você vai poder chegar aqui em cima, ó, e gravar em ProRes Log. Tá? Então você pode tratar a cor de uma forma muito mais efetiva. Segundo, você tem o aplicativo da Blackmagic que também vai te ajudar a gravar com o modo log, mas de uma forma até mais interessante, porque aqui você vai ter modo log com um tamanho bem menor do que o da Apple e vai poder dar um tratamento de cor fantástico depois. Aqui fica difícil de mostrar, tá muito sol nessa varanda, mas é uma diferença brutal na gravação de vídeo, tá? Então eu acho que nestes cenários, e óbvio, se você sobe vídeos, por exemplo, né, no Instagram, você trabalha com Instagram, então, poxa, vale a pena você ter sim um iPhone, é ainda um pouco melhor. Para mim, vou ser muito sincero, se o conteúdo for bom, eu tô pouco me importando se o cara tá gravando do iPhone ou se tá gravando de um A15, tá? Já vi muito conteúdo ruim sendo gravado com câmeras excelentes e o oposto também, muito conteúdo excelente com câmeras mais comuns aí de celulares mais simples. Então, eu acho que tudo depende do criador de conteúdo, não necessariamente só da ferramenta, mas existe sim uma vantagem quando você está trabalhando com o iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max. Bom, agora falando aqui do nosso pequeno S24. Bom, aqui eu acho que você tem uma câmera muito boa, mas tão boa quanto a do iPhone. Como aqui nós não temos o zoom ótico de 10 vezes, né? Na verdade, aquele zoom de 10 vezes no S23 Ultra, mas de 5 vezes que ótico com uma lente de 50, com uma câmera de 50 megapixels, que acaba entregando um resultado até melhor do que o encontrado no S23 Ultra. Isso você vai encontrar apenas no S24 Ultra. Então a câmera aqui, ela acaba entregando um desempenho muito semelhante à do iPhone. Mas aonde, na minha opinião, essa câmera acaba brilhando? Quando você, por exemplo, ó, vou mostrar um exemplo simples, tá? Então aqui, ó, eu posso, por exemplo, ó, usar aqui, ó, vamos ver se vai funcionar, que eu ainda estou pegando a manha de usar por gestos, ó. Aqui eu posso usar a inteligência artificial para reconhecimento de objetos, tá? Então, pô, isso aqui é legal pra caramba, é muito útil e não tem no iPhone de uma forma tão simples. Então, isso é fato. Então aqui, ó, eu consigo fazer pesquisas com base em imagens. Então, é uma besteira? Gente, quando você começa a usar, não é mais uma besteira, não. No começo, você até pensa, o Google Lens também faz isso, tal. Gente, você começa a usar isso aqui, você não para mais. Realmente é um lance bem interessante. Isso para só dar um primeiro exemplo. Se você quiser, por exemplo, gravar uma reunião, né, e depois fazer um resumo escrito dessa reunião, indicando qual pessoa número 1, pessoa número 2, cada pessoa reconhecendo diferentes pessoas que estavam falando e depois fazendo um resumo da reunião. Gente, isso aqui você consegue com a inteligência artificial desse aparelho e não consegue com o iPhone, tá? De forma nativa. Então isso aqui, gente, assim, são pequenos detalhes. Ferramenta de tradução tá excelente, no próprio teclado você pode mandar conversar com uma pessoa que fala uma outra língua, digitando no próprio teclado em português e o texto vai na outra língua. Então, pô, é diferente, é diferente. E como a maior parte das pessoas tem Windows e não tem Mac, eu acho que esse aparelho acaba fazendo mais sentido para a grande massa de usuários, tá? Então, o que eu falei, para quem que esse aparelho não faz sentido? Para quem tem Mac ou iPad, que não aproveita a integração, é uma integração diferente, é bem feita. Para quem trabalha com redes sociais,
principalmente Instagram, melhoraram aqui, sim, estão melhorando constantemente, mas ainda está melhor ali, mais fluido o vídeo, tá com a aparência um pouco melhor. Faz diferença para mim? Nenhuma, sinceramente nenhuma, mas muita gente vê essa diferença, tá? E o outro ponto, né, eu acho que é a questão da gravação de vídeos em modo log, né, para você poder aplicar ali um LUT depois e mudar a cor na própria gravação de vídeo. Você pode aplicar o LUT quando você está com o aparelho da Apple, e aqui não tem o aplicativo da Blackmagic para fazer isso. Então, se seu ponto é gravação de vídeo, ou você tem um aparelho, algum outro dispositivo da Apple em casa, como um iPad ou um MacBook, aí você não tem o que pensar, vai de iPhone 15 Pro. Agora, se não for o seu caso, eu acho que pela integração com Windows, pelos recursos de inteligência artificial, eu acho que vale muito mais a pena, assim, os pontos que mais me chamam a atenção, tá? O Nightography também tá excelente, as fotos em modo noturno, então assim, se o seu caso não for, né, essa questão de uso, ou se tem um Mac, eu quero gravar em modo log e tal, se não for isso, gente, vai no aparelho da Samsung, que você vai gastar menos, né, 1.300, acho que se eu não fiz a conta errada, é isso, R$1.300 de diferença, e você vai ter um aparelho bem interessante, que vai ser atualizado por um tempão e tá redondo, independente de ter o processador Exynos, tá funcionando super direitinho, bateria dura o dia todo, cabe no bolso, na mão e no console do carro de forma perfeita. Então você vai ter uma excelente experiência. É o que eu falo, a galera na massa mesmo, a maioria das pessoas usam Windows, então faz mais sentido. E também, por que não lembrar? Se você, por exemplo, não usa Windows, mas também não usa Mac e só tem computador no trabalho, esse aparelho também é a melhor opção para você, por um simples motivo. Aqui você tem o modo DeX. Então você ligou um tecladinho e um mouse, isso aqui vira um mini computador. Não é, obviamente, a coisa mais completa do mundo, não é um Windows, mas você tem um mini computador, você vai conseguir trabalhar super direitinho aqui, super bem. Então também é um trunfo, né, gente? Por 1.300 a menos, você ainda tem o modo DeX, ter toda a entrega desse aparelho aqui, eu acho que vale a pena considerar com carinho, tá? Então acho que ficou bem claro quem deve ir para cada lado, né? Quem deve ser o usuário a escolher o aparelho da Samsung e quem deve escolher o aparelho da Apple. Mas tá aí, essa é a minha opinião, claro, vai do gosto de cada um, né? Mas essa é a minha opinião. Eu acho que para grande massa eu ainda prefiro o S24 do que o 15 Pro, tá bom? Então, acho que deu para esclarecer bastante aí essa questão. Bom, pessoal, então é isso. Agora fica, claro, a escolha de vocês, né? Vocês é que vão ter que comparar e se encaixar nessa história que eu contei, né? Então, se você se encaixa, né, na galera de Mac, de iPad, vai de iPhone 15 Pro. Agora, se não for o caso, eu acho que hoje um top de linha da Samsung mais do que nunca está excelente, ainda mais se você usa o Windows, você vai ter uma integração tão boa quanto a integração do iPhone com o Mac. Então vale a pena considerar fortemente isso, e se você não tem computador em casa, vale mais ainda a pena considerar o celular da Samsung, o S24, por conta do modo DeX, que transforma ele em um mini computador. Você pode trabalhar na tua TV, ou com um monitor, com fio ou sem fio, de uma maneira super tranquila, super legal, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!